Oi. Gente, Ó, a gente consegue se ver ali no Gu também. Não No percebi. Henrique, aliás. No Gu? Na TV do Henrique. Tô vendo. Tô vendo, será? Oi, seu Valdir. Oi, Tânia. Tudo bom? Oi. Saúde para todo mundo. Eu também. Vai bem. Vai se dançar. Olá, seu Valdir. Oi, Pastora. pastora, Tudo tudo bem? bem? Tudo, sim, Tudo. senhora. Tudo É, bom? sim, senhora. Tá. Saúde para nós todos. Meu Deus, que Amém, saúde. Amém. Tânia, tá aqui. Oi, gente. Olá, Tânia, boa noite. Bem, Pastora tá ao lado do Michel também tá aí, né, Michel? Oi. Eita, O Michel tá bem quietinho. Fala, Michel. Falo sim. Opa! Apareceu aquele negocinho gravando ali em cima, todo mundo agora tá mais quieto. Opa, tá gravando? Ih! tá gravando? Vai falar? Ai, ai. oi? Nossa, acho que Vai fazer pra ligar lá? Não, acho não. Não é extensão, isso aqui é uma régua. O cara é ocupado. Fala, Dani. todo mundo se vendo, né? Em casa. Cabelos da Marina já apareceram. Ei, Nós queremos já ir lembrando que vamos ter Santa Ceia. Então, se você ainda não preparou, você pode trazer já os elementos. Traz o pão, vinho. suco de uva por perto. Não precisar correr depois no meio do culto. Traz né? o vinho. Isso, pode O ser. vinho! Traz o vinho, ela falou. Olha o Dani Tá da gravando, hein? Olha o Dani da Poli. Dani da Ela falou, traz o Pode, vinho. Dani, cadê? Cadê a Poli? Poli, que saudade de você. O Dani da Poli, mas cadê a Poli? É o Dani da Poli, sempre, né? É. Ah, mas Pessoa é a marcante, uma pessoa muito marcante, a Poli. Ai, ai. Oi. Olha o pai da Isa, fica melhor? Que linda! Também. Agora é pai da Isa. É que tem muito Dani nessa igreja, velho. Tem. Muito Dani. Os Daniéis vão dominar o mundo, foi por isso que eu entrei para a Luterana. Lembra da frase? Continuamos com o projeto. Um pouquinho mais pro lado, então. Oi, Sulícia. Não tá ouvindo? Aí. Ô, seu Valdir. Seu Silvio veio, ó, seu Silvio. Ô, Silvio, tudo bom? Tá falando aqui, André. Tudo bom? Tudo bom. Marco, hein? Como é que tá o Olha aí, pistão ó. aí? Não, tocando? Tá tocando pistão ou não? A Tânia não escutou. A Tânia não viu que nós estávamos chamando o seu Valdir ali hoje. Ela está sem o som. Cortou, é. Vai agora, ligou o som. E aí, Valdir? Fala. Ô, tio Silvio, tudo bom? Ô, Valdir, feliz Oi. Páscoa pra ti. Tudo Como é? bem? Tocando pistão, hein? Tá tocando pistão, maestro? Eu tô trancado dentro do quarto. Não sai da rua. Ah, não pode sair, não pode sair. É, tô trancado no quarto. Tá bom, então. Valeu, um abraço. Valeu, valeu. Tudo de bom, seu Silvio? Tá, valeu. Valeu. E a Paula ali? Tá, o Ô, Silvio. mano.
Oi! 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 Sai da tua Tudo obra bom? também? Tudo bom? Na oca? Oi, Dulcinea. Desafio da manhã, não é? Oi, família. Tudo bem, Marcela? Tudo bem, Bruna? Oi! Lu. Oi, Bruna! Oi. Oi, Chloe. Ah, tem mais? Como é o nome daquele outro ser ali? Chloe! Oi. Nome bíblico. Tem outro ser Dá um oi pra Bruna. Ouvir ela da mãe aqui. Oi, mãe. Oi, Ana. Oi, Bel. Filhinha da Ana. É lá, o pai que tá perdendo. Tem gente tomando conta. Olha, apareceu uma coisa aqui agora. Alguém está dominando tudo. Entrou um vírus no Zoom, né? Não tem? Acho que fui eu. Foi tu, é. A senha sendo consultada ali. Quem botou sua tela para nós todos ver? Fui eu. Volta aí, Shran, porque... É um MacBook furtado. Tá, agora tudo certo. Tá ali embaixo, compartilhei a tela, fechar. É o Álvaro. Só podia ser o Álvaro. E agora, como é que faz para sair? Ah, o Álvaro. Não é esse aí. O que tu tá fazendo? Eu não tô conseguindo abrir. É um culto, Clary. Quer participar? Eu não vai dar Eu entra de novo. É, eu vou sair e vou entrar de novo. Oi! Aqui, ó. Se a gente Bom, quiser Bela. ver Oi, Enzo. quem vai estar na nova mesa ali, a gente vai falando. Então dá pra gente ver todo mundo que tá aqui, ó. As pessoas não podem Você viu aquele Google no FaceTime? Eles ficam pipocando assim, ó. Nossa, parece que não tem. Eles ficam vendo, daí, tipo, se todo mundo falar junto, parece todo mundo. Dilene. Dilene. Oi. O pai tá aqui perguntando, meu Deus, que interessante, como é que pode isso? A outra luz ali. É mesmo, como pode, né, seu Valdir? Pode esse negócio. É bonito. Mudou, né? Desculpa. Oi, Ricardo. Que dá oi. Gente, eu vou avisar todo mundo porque a gente já vai começar. Olha ali, ó. Vamos ver. Oi, Bruninho. Como tá todo mundo? Oi, Bia. Oi, Chico. Tá com canal. A gente não tá contando. Tô todo mundo. Queridos, boa noite. Estamos reunidos em nossa casa, ao mesmo tempo num culto comunitário. Como disse o seu Valdir, como pode? Isso só é possível porque estamos unidos em Cristo. Cristo que hoje lembramos na sua ressurreição. E foi uma Páscoa diferente. Também foi para mim uma Páscoa diferente. Mas creio também que porque Ele vive, a nossa esperança é firmada. E essa ressurreição que firma a nossa fé, firma essa esperança de que mesmo em tempos tão complicados, quando não entendemos muitas coisas, Ele ainda está no controle, Ele ainda nos une, por isso podemos nos reunir em culto e ser comunidade de uma maneira inusitada. Assim, também queremos celebrar essa Páscoa, celebrar e ouvir de Deus, a partir das canções que vamos entoar, da mensagem pregada, e celebrar também a partir dessa comunhão possível em Cristo Jesus. E eu convido vocês também aí na casa de vocês para orarmos e falar com esse Deus que nos une. Oramos. Deus querido, nós te louvamos, Senhor, porque em meio a tantas notícias, a notícia que bate forte em nosso coração é que tu vives e reina.
Te louvamos, ó Deus, porque em meio às nossas incertezas, Senhor, Tu ainda fala e queres firmar a nossa fé na esperança que Tu vive, que Tu reinas e que Tu tens a nossa vida, Senhor, em Teus cuidados. Te agradecemos por esse tempo de culto, que como igreja também precisamos nos reinventar, para percebermos que não andamos sozinhos e que Tu entra em nossa casa com as portas fechadas. E mais, Tu nos faz ser comunidade, mesmo que à distância. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, e pedimos, vem falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. A gente está, assim, todo mundo reunido, é bonito ver. A gente tem agora 57 pessoas, aliás, computadores conectados. Dá para ver pela quantidade de conexões que a gente tem muito mais do que 100 pessoas agora nesse culto. É realmente um culto diferente, como a Dilene falou. Ao mesmo tempo, eu não sei se vocês têm essa impressão, eu já viajei e vim em muitos lugares, quando eu participo de cultos em outros lugares, quando a gente canta músicas parecidas, quando a gente ouve a palavra que a gente conhece, a gente se sente conectado por algo que vai além da plataforma que a gente está conectado. Não interessa se a gente está conectado ao vivo, presencialmente, ou se a gente está conectado agora por meio de uma palavra que vai além da nossa compreensão. Essa palavra que vai além da nossa compreensão é o próprio Cristo vivo entre nós. É aquele que fez todas as coisas novas, é aquele que sustenta o mundo. Ainda que a gente queira negar, é aquele que sustenta o mundo, é ele que nos conecta. Então, a plataforma presencial ou a virtual, para nós, é claro, é diferente, o sentimento, mas ela une da mesma forma os nossos corações. E é por isso que, se você quiser acompanhar em 1 Coríntios 15, os versículos 3 a 8, Paulo, quando ele está falando ele está explicando toda a construção de que Cristo, do que foi o sacrifício de Cristo, que é o mesmo que nos une agora, e ele fala em 1 Coríntios 15, 3 a 8. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras também. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Quem sabe nós não somos esses também, fora do tempo, que tem a possibilidade, o privilégio de experimentar Jesus Cristo vivo, ressuscitado, nos tocando agora, ao ver essas imagens, que eu confesso, eu até fico emocionado de ver rostos tão queridos, tão importantes para mim, e que eu sei para todos vocês, que a gente pode, mesmo à distância, ter o privilégio de se sentir tocado pelo Cristo vivo através dessas pessoas. E a gente vai colocar no chat agora a música que representa muito dessa alegria, que sim, se transborda em lágrimas, se transborda em risos, se transborda em emoções, essa alegria de ver o Cristo vivo nos rostos, nas feições daqueles que estão aqui em Florianópolis, que estão lá em Brasília, né, Aline? Que estão em tantos outros lugares do nosso Brasil e que a gente tem o privilégio de sentir juntos. Então a gente toca porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu vencerei,
minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus, que vivo está, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É isso aí. Valeu, Dani. Obrigado. Muito bom cantar junto com vocês, mesmo não ouvindo a voz de vocês todos, mas nessa certeza de que a conexão, como o Dani disse, vai muito além daquilo que a gente possa ver. A nossa conexão é em Cristo. Essa semana, uma pessoa me perguntou se eu acreditava que depois dessa nossa experiência de quarentena, depois desse momento corona, se as pessoas iriam mudar, se as pessoas iam ser mais amorosas, mais, de repente, mais sensíveis. Eu disse no primeiro momento, sim, eu creio. Eu tenho essa esperança de que as pessoas vão mudar. Na verdade, o que eu penso é que o mundo não vai ser o mesmo depois de uma experiência tão intensa como essa que nós estamos vivendo. A pessoa, então, me disse, olha, eu não tenho essa esperança. Não acredito que o ser humano vá mudar. Talvez até algumas coisas mudem, algumas pessoas mudem. E aí, pensando, eu disse, olha, em parte eu concordo contigo, falei para ele. De fato, se nós formos esperar uma mudança da humanidade como um todo, se a nossa esperança está nisso, de que a humanidade vai melhorar a partir de uma experiência como essa, então talvez a nossa esperança esteja no lugar errado. Uma esperança que nos une
E aí, se essa é a nossa esperança, se essa é a esperança de que a humanidade vai melhorar a partir dessa experiência, se nisso está a nossa rocha, se nisso a gente se segura, então talvez realmente a gente precise reavaliar e pensar no que se constrói, no que se alicerça, qual é o fundamento da esperança cristã. O que nós, como cristãos, estamos dizendo quando a gente fala eu tenho esperança. O que é essa esperança? O que a Páscoa especialmente tem a ver com isso? É interessante que esses temas que nós estamos tratando, eles foram definidos, Samuel, Adilene, eu, Tiago, sentamos já no final do ano passado para definir mais ou menos quais seriam os temas dos meses e logo no início do ano, antes de qualquer vislumbre disso que está acontecendo, foi feita essa proposta e esses temas então foram postos. E semana passada nós conversamos a respeito da fé, da confiança em Deus. E hoje vamos falar sobre esperança em Deus, sobre essa esperança que é impactada pela ressurreição de Jesus. E que palavra mais apropriada nós podíamos ter para esse tempo, nesse momento. Por isso quero convidar você a realmente mergulhar nessa nossa conversa agora, que quer também nos preparar para a ceia. Aqui a gente já preparou nosso pequeno altar com os elementos da ceia. Você pode fazer o mesmo na sua casa, se você ainda não reuniu os materiais, os elementos, o pão, o suco de uva, faça isso. Deixe próximo a você, para que no momento em que nós formos repartir a ceia, você já esteja preparado. E eu quero então seguir essa nossa reflexão pensando um pouco a respeito dessa condição humana. A gente vai ouvindo tantas notícias nesse tempo e uma avalanche, na verdade, de informações, algumas desencontradas. A gente vai percebendo como o ser humano é capaz de, num momento desse, produzir bobagem. Como o ser humano, num momento desse, em que a humanidade está tão fragilizada, onde nós precisamos de união, como é possível que ainda entre nós aparece tanta fake news, que aparecem tantas filosofias, às vezes, olhando, são duras. A gente ouve, por exemplo, de que esse negócio todo de ficar em casa, de que isso é tudo bobagem, porque na verdade não importa, os que tiverem que sobreviver vão sobreviver. E aí a gente percebe como o coração humano pode ser duro. E aí, voltando, fazendo a conexão com aquela minha fala inicial da esperança de que o coração humano mude, eu preciso dizer que sim, eu creio que o coração humano mude e seja transformado, mas não por causa de uma pandemia. Eu creio numa transformação que acontece a partir de um encontro com Jesus ressuscitado. É esse encontro que, como foi lido anteriormente, os discípulos tiveram. Esse encontro que, de repente, o Paulo teve como alguém fora de hora, esse mesmo encontro que nós somos chamados a ter. E a partir desse encontro, então, sim, a nossa vida se alinha com uma nova perspectiva e a esperança nasce. E para que a gente possa olhar um pouco para essa esperança que vem desse Jesus, essa esperança que inclui a fé na equação, que inclui o agir de Deus na equação, e aí sim, então, a transformação é possível. Eu quero convidar vocês para nós olharmos para um texto bíblico de Lucas, o capítulo 24. Se você tiver aí contigo uma Bíblia ou a Bíblia no aplicativo, nós queremos ler juntos o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, os versículos 13. Nós vamos ler uma primeira parte até o versículo 27. Eu quero convidar você a imaginar essa história e a permitir que pela imaginação você entre e se aproxime um pouco desses personagens, desse momento. A história aqui começa dizendo que naquele mesmo dia, que era o domingo da ressurreição,
Naquele mesmo dia, eles estavam indo para um povoado chamado Emaús. 2 deles. Eram 2 dos discípulos daqueles que andavam com Jesus. E agora, no mesmo dia, no domingo da ressurreição, eles estão indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. É uma caminhada longa. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Esse é o texto que a partir do qual nós queremos pensar em algumas desses poderes que nos revigoram, que acendem em nós de novo a esperança. A primeira coisa que logo nós constatamos aqui é que nós não temos esperança em nós mesmos. Os discípulos e a palavra de Jesus ali, para eles, ela talvez se encaixe, talvez sirva para muitos de nós nesse momento. Jesus olha para eles e diz: olha como vocês não percebem, como pode que vocês estão com os olhos fechados, vocês não veem? Nós somos lentos para perceber a presença de Deus. A nossa sensibilidade espiritual nem sempre ela percebe, nem sempre ela acessa essa presença de Deus. Mesmo Jesus tendo dito que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, ainda assim, isso foge de nós. Mas, por outro lado, essa palavra, ela também nos mostra que mesmo nós, sendo assim como os discípulos, mesmo que em nós não tenhamos a esperança, que não consigamos fabricar ela em nós mesmos, por nós mesmos, ainda assim Jesus vem e se põe ao nosso lado. Talvez essa é a palavra mais lembrada quando a gente olha para os discípulos no caminho de Emaús. A gente lembra de que Jesus está conosco no caminho. Ele se põe ao nosso lado quando a gente está caminhando na vida. Esses discípulos, eles estão desistindo. Eles estão voltando atrás. Eles deixaram para trás a experiência deles de fé, de conexão com esse Jesus. Eles estão decepcionados. Eles estão com aquele sentimento de que Jesus não deu conta, de que ele não foi capaz de fazer o que ele disse que ia fazer. E agora Jesus se põe ao lado deles para dizer: vocês estão enganados. Eu estou fazendo exatamente aquilo que eu disse que faria. Só que talvez não do jeito que vocês imaginavam. E a presença de Jesus, essa experiência de, talvez por detalhes, talvez por um momento como esse que nós estamos vivendo, aqui nessa conexão que somos possibilitados a ter, talvez nessas experiências, de novo, a presença de Deus se aquece em nós. Como eles diziam, depois dessa experiência, nós vamos ler depois, o coração se aquece. E aí a gente se dá conta, Jesus está presente.
a presença de Jesus é que pode restaurar a nossa esperança. Em segundo lugar, a nossa esperança ela é reestruturada, ela é reformulada a partir do momento que nós conseguimos olhar para a Escritura e perceber na Bíblia aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus fez. Quando nós olhamos para a Escritura, e assim Jesus fez, se você percebeu na história, Jesus, na medida em que foi andando com eles, no primeiro momento, ele concedeu para eles a experiência: estou com vocês, ouço vocês, acolho vocês nesse momento, quero escutar o que vocês têm, o desabafo de vocês. Mas no segundo momento, Jesus abre com eles a Bíblia, a Escritura. Ele não faz isso com uma Bíblia de papel, ele faz isso com a memória dele, Jesus, e a memória daqueles discípulos, trazendo para eles na memória aquilo que a Bíblia falava a respeito de Jesus. E diz, olha, estava tudo escrito. Estava tudo ali na Escritura. A Bíblia já deixou essa história previamente pavimentada. Jesus precisava vir para esse mundo, mas ele precisava também morrer por mim e por você. E essa história bíblica, e essa história que nós hoje lemos, olhando para a ressurreição de Jesus, olhando para essa verdade de que Jesus, ele venceu a morte, essa história, ela aquece nossos corações. Perceber a beleza e o poder de Jesus por meio da história bíblica nos enche de esperança. Eu quero convidar você a fazer isso, a viver essa experiência, não só agora, quando a gente se encontra aqui, mas também na sua semana, buscando a Deus também pela Escritura, olhando, lendo a Bíblia e através dela, tendo essa experiência de que Deus, Ele está contigo. Continuando no texto bíblico, nos versículos 28 em diante, o relato do apóstolo Lucas, do discípulo Lucas diz: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. E enquanto falava isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: a paz seja com vocês. A história continua aqui com uma ceia. Eles viram Jesus pegando ali os elementos, o pão, e quando Jesus rasga o pão e divide entre eles, e eram 3 apenas reunidos ali, naquele momento a Bíblia diz que os olhos se abriram e eles percebem que quem está ali, de fato, é o Jesus ressuscitado. Às vezes a gente tem essa experiência da ceia e ela é ali entre nós, presencialmente, no nosso templo ou em com algum outro grupo e talvez ela tenha um impacto, um significado muito especial, mas eu fico imaginando o quanto essa ceia pode ser impactante para mim e para você hoje, nessa nossa experiência. Reunidos nas nossas casas, 2, 3, aqui somos 4 com as 2 meninas, reunidos em torno desses
desses elementos que, como Jesus disse e ensinou com muita clareza, são o corpo dele e o sangue dele. Como essa experiência pode ser impactante e transformadora para nós. Nessa hora, os olhos deles foram abertos. Você percebeu que as provas físicas da ressurreição, de que o túmulo estava vazio, de que as mulheres tinham ido lá, de que tudo isso não convenceu aqueles homens. Os discípulos, João, Pedro, correram para o túmulo, olharam e não viram Jesus, contaram isso, mas isso não convenceu esses homens. Apesar de todas essas notícias, eles desistem. Mas agora, quando esse fato do túmulo vazio se une com a compreensão das Escrituras, de que de fato era assim que deveria acontecer, porque era assim que era o plano de Deus, e quando esse relato das Escrituras, essa compreensão das Escrituras se une então agora com um terceiro elemento, que é a experiência com o Jesus ressuscitado, então os olhos se abrem. É interessante que nós precisamos dessa conjunção de experiências. Nós precisamos também experimentar o Cristo ressuscitado. Hoje, nas nossas casas, no meio dessa pandemia. Nós precisamos experimentar que Cristo está vivo e que Ele continua cuidando de nós e continua falando conosco. E aí sim, quando então nós experimentamos, aí Jesus desaparece, é interessante isso. Parece que quando a fé ganha espaço, então a confiança basta. O coração deles se aquieta. E agora eles são reconfigurados. A impressão deles daquela situação mudou. Mudou radicalmente. Eles antes imaginavam que tudo estava perdido. E que eles estavam voltando para casa porque eles desistiram da vida e daquele andar com Jesus. E a partir daquela experiência, agora renasce a esperança. Uma esperança viva, uma esperança que transforma esses homens e que coloca eles num outro rumo. Jesus, a ressurreição de Jesus e o poder de Jesus tem essa capacidade de transformar a nossa vida. Essa experiência do Jesus ressuscitado, ela pode reconfigurar a nossa existência no meio das maiores dificuldades. Porque quando a nossa confiança, que nós conversamos já bastante semana passada, ela está em Jesus, quando ela está construída nele, então as falsas confianças, elas podem ser abandonadas. E nós podemos, de fato, construir a nossa esperança naquele que tem todo o poder. Naquele que tem o universo nas suas mãos, naquele que controla todas as coisas. A história bíblica, ela nos conduz para essa esperança da ressurreição. Uma ressurreição que não é só a ressurreição de Jesus, mas que também é a ressurreição de cada um de nós quando cremos. E isso também nos ajuda a enfrentar momentos como esse. Essa esperança na ressurreição do corpo, ela sustentou os cristãos por gerações e gerações. E mais uma vez agora, quando nós enfrentamos, inclusive o medo da morte, batendo nossas portas e alcançando nossas famílias e pessoas perto de nós, também nessa hora nós somos novamente chamados a olhar para Jesus e a perceber na ressurreição dele a confirmação de que é verdade, sim, Jesus ressuscitou e nós também ressuscitamos com ele. A morte não tem a última palavra. Jesus tem a última palavra. A história bíblica aponta para uma consumação que vai além dessa vida, para um novo céu e uma nova terra, para um corpo ressurreto que vai ter então plena comunhão com Jesus ressuscitado. E essa esperança eu quero convidar você a também renovar nesse fim de tarde, começo de noite. E nós queremos fazer isso especialmente tendo juntos a ceia. Juntos de duas formas. Juntos nas nossas casas. Você tem pessoas à sua volta. Chame aqueles que estão aí por perto. Se as crianças estão um pouco distantes, elas podem ir chegando mais perto, né, meninas?
para que nós possamos experimentar juntos o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Quero lembrar você, em primeiro lugar, a esperança, ela renasce dessa lembrança de que Jesus prometeu que sempre estaria presente. A esperança renasce na medida em que essa certeza da esperança, ela é vivenciada, ela é experimentada nas nossas vidas, nas mais diferentes circunstâncias. E quando ela se une à compreensão de que aquilo que a Bíblia diz é verdade, de que Jesus, de fato, ressuscitou, de que Ele está vivo. Você já tomou os elementos? Nós temos aqui os nossos, o pão, algumas uvas e o suco de uva. E eu quero convidar você a fazer na sua casa, assim como nós vamos fazer aqui. Nós vamos dizer algumas palavras, conforme Jesus ensinou. E você pode repetir isso na sua casa. Ele nos convidou a fazer isso sempre que nós nos encontrássemos em torno dele, né? Nessa esperança de que a palavra dele se torna viva entre nós. Ele, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graças. E ele partiu o pão com os discípulos. Nós vamos fazer isso também. Nós vamos tomar o pão, cada um de nós, das nossas casas, e vamos partir esse pão. Assim como Jesus fez. Eu vou dar um tempo para que você possa fazer isso também aí na sua casa. Pegue o pão e diga: este é o corpo de Cristo que foi dado por você. Quebre o pão. Então, em seguida, nós queremos também servir uns aos outros. Lembre-se, naquele dia estavam 2 discípulos. Um deles nós sabemos o nome, Cleopas. E o outro nem o nome sabemos. Eles estavam com Jesus. E Jesus mesmo disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos no nome dele, ali ele estaria. Eu quero convidar você, agora com o pão partido, a fechar os seus olhos e orar comigo. Junte as pessoas à volta desse pão, desse cálice. Senhor, nós queremos experimentar a tua presença. Assim como aqueles 2 discípulos desanimados, voltando para casa, preocupados que tinham desestruturado suas vidas. Assim nós também queremos experimentar tua presença entre nós. Assim nós também queremos experimentar que tu estás vivo. Assim nós também queremos ter os nossos olhos espirituais abertos para perceber que tu estás à nossa volta, que tu estás entre nós, que tu nos conectas para além de um espaço físico, porque a tua igreja não é o templo, a tua igreja somos nós, pedras vivas, cada um de nós nos nossos lares. Senhor, nós queremos pedir, nos enche através desse simples alimentar-se do pão e beber o suco de uva. Nos enche com a tua presença em Cristo Jesus. Amém. Agora vamos tomar o pão. Vamos dar para cada um. Podemos tomar e comer. Este é o corpo de Cristo, que foi dado por nós. O relato bíblico diz que depois de eles terem comido
Jesus tomou o cálice. Esse cálice com suco de uva, ele representa o sangue de Cristo. E Jesus, tomando esse cálice, deu graças a Deus e disse: esse sangue é o sangue de uma nova aliança que eu faço com vocês. Aliança é pacto. Jesus tem um pacto com você. Ele prometeu que nunca, jamais te abandonaria. E nessa noite, mais uma vez, ele quer confirmar isso. E essa aliança que Jesus fez no sangue também é uma aliança que nos promete perdão dos nossos pecados. E assim Jesus fez, derramando o sangue dele na cruz. E agora, por meio desse suco de uva, ele mais uma vez se materializa entre nós e nos faz lembrar: eu estou com vocês. Jesus deu graças. Você pode também dizer essas palavras dizendo: este é o meu sangue que é dado por vocês. E assim, dizendo essas palavras, este é o meu sangue que é dado por vocês, vocês podem tomar. Todos conseguiram? Todos estão tomando sua ceia? Não consigo ver todos. Enquanto você vai terminando esse tempo de ceia com a sua família, eu quero lembrar o que acontece com esses discípulos depois da ceia. Você lembra? Os olhos deles foram abertos. Eles perceberam que Jesus estava com eles, que eles não estavam sozinhos e que a palavra dita a respeito de Jesus, de que ele era o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, era verdadeira. De que a palavra de que ele iria ressuscitar era verdadeira. Eles voltam transformados. Agora não estão mais desesperados, agora eles estão cheios de esperança. Agora eles estão alegres, eles têm um novo ânimo, eles têm uma nova postura. Assim também Jesus quer fazer com cada um de nós. Quando eles chegam no meio dos seus companheiros, discípulos, eles, de forma animada, eles contam o que tinha acontecido e os outros estão com a mesma experiência. Os outros também estão dizendo: é verdade, ele ressuscitou, ele estava lá, nós vimos Jesus, nós experimentamos Jesus. Talvez nesse momento nós estamos numa experiência como esses discípulos de Emaús. Somos 2, 3, uma família, cada uma na sua casa. Mas daqui a pouco nós vamos de novo nos reunir, assim como esses discípulos se reuniram. Talvez demore, talvez ainda tenhamos que passar um mês nos reunindo assim, nós não sabemos. Mas no momento em que de novo nos reunirmos, então nós vamos, assim como os discípulos, dizer: é verdade. Ele cuidou de nós. Ele esteve conosco, eu percebi a presença de Deus naqueles dias difíceis. Essa esperança, ela é diferente dessa esperança nas coisas do mundo. Tem uma parte, talvez, dos cristãos que possa olhar para o mundo e dizer que tudo vai melhorar. Por outro lado, outros podem dizer que não tem jeito mesmo, as coisas só vão de mal a pior. Mas a esperança cristã é alguma coisa diferente. Ela não é nem essa visão pessimista do mundo e uma esperança que só olha para aquilo que é eterno. E ela também não é uma esperança que acha que tudo aqui vai ser perfeito. Não, a esperança cristã, ela olha para o perfeito que está lá na frente, que tem a ver com o novo céu e a nova terra, e traz o sabor, e traz
as ideias os aromas e as lembranças daquele perfeito pro hoje, pro aqui e pro agora. É como se a cortina do céu se abrisse e nós pudéssemos olhar para o lado de lá. E olhando para lá e percebendo aquilo que nos espera, vivemos aqui. Já trazendo para o nosso hoje algumas das experiências daquilo que nós sabemos que é eterno. Quando nós estendemos as mãos uns para os outros, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós nos importamos uns com os outros, quando nós de forma transformada agimos nesse mundo, então nós estamos trazendo sinais do que é eterno para o meio da nossa vida. E isso também agora tem acontecido, mesmo no nosso distanciamento social. Muitos de nós estão envolvidos, engajados com experiências de testemunho. Testemunho prático, sim, a esperança cristã é muito prática. Tem gente fazendo máscaras para distribuir, tem gente reunindo valores para compra de cestas básicas para pessoas que estão desassistidas nesse tempo. São muitas as iniciativas, são pequenos sinais de que sim, a esperança ela existe, de que a fé tem transformado corações de fato e que essa transformação ela pode ser manifestada aqui e agora nas nossas vidas. Eu quero também convidar você para agora nós termos mais um momento de oração e lembrarmos também nesse tempo de oração tantos que têm lutado na linha de frente nesse tempo de pandemia. Quero lembrar de médicos, enfermeiros, pessoas que lidam com a saúde, que também fazem parte da nossa comunidade e tantos outros. Quero lembrar de outros profissionais que têm se colocado à disposição de pessoas que estão fazendo compras para, de repente, pessoas de mais idade, para poderem servir dessa forma e assim tantos outros. Quero orar por aqueles entre nós que se sentem também amedrontados nesse momento. Sim, nós precisamos nos cuidar, é verdade. Mas não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos pedir que o Teu Espírito esteja agindo entre nós. Apesar da distância, Senhor, porque Tu estás em todo lugar. Que Tu possas abraçar a cada um de nós e a cada uma das nossas famílias e renovar a nossa esperança. Que em Ti nós encontremos, de fato, a força que precisamos para viver e enfrentar esse momento. E que nossa esperança, Senhor, ela possa ser maior do que simplesmente a esperança de que tudo isso vai passar. Mas que a nossa esperança olhe além disso tudo e perceba nisso tudo a oportunidade de nos encontrarmos contigo e de percebermos a Tua presença no meio dos momentos difíceis, porque é ali que Tu estás, no vale da sombra da morte, no caminho de Emaús. Então, Senhor, nos encontra e nos levanta o rosto para que possamos, com nova esperança, enfrentar aquilo que temos pela frente. Assim oramos, assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar juntos? Deixa eu só achar a Monique aqui. Ok, Monique. Oi, pessoal, boa noite. Boa Hoje nós comemoramos aí, então, a maior manifestação de amor que o mundo já testemunhou. E é nesse amor que nós estamos aqui hoje juntos, por esse amor e nesse amor. E eu convido vocês, então, agora a cantarem Somente em Cristo, que é uma música que consegue, em 5 minutos, resumir toda essa esperança que o André estava falando agora pra gente. E a letra está aí no chat.
minha força e meu cantar, meu alicerce é meu Deus, vive no reservor do mar, amor maior, profunda paz, o meu temor silente está. Consolador, meu Senhor, somente em Cristo que encarnou, ao sobre a terra caminhar, cheio de amor, de seguro, para os carrascos seus salvar. Foi nesta cruz que ele cumpriu toda a justiça, o céu abriu, caiu sobre toda a lei, vivo na morte do que eu estive ali com você, foi apagada a luz de Deus, mas ao morrer ressuscitou e sobre a morte conquistou vitória plena e vivo está pra toda escravidão quebrar. Os deles sou, ele é meu, comprado pelo próprio Deus. Jamais nem temor, pois sua vida pulsa em mim, obediente ao Criador, a cada dia até o fim. Nenhum poder, nenhum agir vai desfazer o que confio, até que volte o Salvador, vivo na força do Senhor. Gustavo, tá ok. Certo. Amém. Que essa reconfiguração que Cristo faz na gente, né? Que essa esperança que a gente cantou e tanto ouviu agora, seja uma realidade em todos os dias da nossa vida, né? Em cada atitude que a gente tiver, e que isso seja louvor a Ele, né? Em qualquer motivação que a gente tem no nosso dia, em qualquer atitude que a gente tem, é por Ele que a gente luta, é pela causa dele que a gente está aqui. Isso envolve
coisas lindas que Ele quer fazer na gente também. A gente vai cantar isso. Todo dia seja o nosso viver para adorar a Deus. Vamos começar pelo refrão, eu acho, né? Os slides vão passar aqui, a letra tá no chat também, mas você pode acompanhar com a gente aqui. Pode passar. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido vou compartilhar. Dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido, vou compartilhar. Dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar. Revelar o teu amor por onde eu for. Nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Nosso culto está acabando, mas antes dele temos alguns avisos. Durante a semana, você pode conferir nas nossas redes sociais os vídeos que são postados. Os pequenos grupos também se reúnem durante a semana e isso também nos faz fortificar a nossa identidade como comunidade e ali também somos pastoreados. E nessa sexta-feira teremos início ao culto Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Será ministrado pelo Samuel. E maiores informações vocês terão durante a semana, também nas nossas redes sociais. As inscrições já estão abertas. O curso é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E fortalecer a nossa espiritualidade é muito importante. Nesse tempo em também que estamos mais sozinhos, onde as nossas emoções e tantas coisas são, por vezes, colocadas a teste. Assim também, no próximo domingo, continuamos com nossos cultos online, às 9 horas, então, no YouTube, e às 18 horas aqui na plataforma também. E eu gostaria de desejar a vocês uma semana firmada nessa esperança. O culto que tivemos hoje também nos proporcionou essa experiência onde a nossa esperança é firmada em comunidade. Essa experiência onde a nossa esperança é firmada no partir do pão. Desejo a você uma semana abençoada por Deus. Que Ele venha ser aquele que firma a nossa fé, aquele que pela ressurreição impacta a nossa esperança e a nossa identidade em Cristo.
abençoada semana, que Deus carregue e cuide de você, também da sua família. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês cumprimentando aqui. Boa noite, comunidade. Uau! Boa noite. Boa noite. Crianças fazendo a coreografia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Daniel Shiram. Boa noite. Você ali super empolgado. Gente até dos Estados Unidos aí, Matheus. Opa, tudo bom? Oi, Matheus! Viado aqui, ó. Ai, de violão, de violão. Samuel! É a Tânia. Bruna, que saudade! Elu! Meus amigos, Bruno. Ah? Olha lá. Juliana ali, ó. Oi. Cadê? Feliz. Adi! Clarice, chama Clarice. Chama Clarice. Hoje. Saiu. Tem negócio. Mas ela consegue te ouvir. Coreografia, Lívia. Muito. Você não tá tão acostumada a ver. Tem até um Windows aqui conectado. O que vem? Pessoal, se você falar, isso não vai... Alto, Maria. Ligou e desligou? Ô, Juliano, tira o dedo do nariz aí. Então, pessoal, boa semana a todos. Fala, Andrezito. Novo. Daniel Shiram. Beijo, tia Marina. Dá tchau pra tia Marina. Ai, tia Marina. Oi, tia Marina. Oi. Oi, Vini. Oi. Saudade de você. Oi, tia Marina. Oi, Bruno. Oi, Bruno. Lindo. Que grande. Acorda aí, Max. Gente, uma abençoada semana. Tava mexendo a cadeira. Aí que eu tenho uma foto do Max sorrindo aqui. Olha, tem uma coisa aqui. Podem falar. Muito bom ver você, César. Ah, Maria. Se o Renato tá aí, a gente não sabe. Eu fiz essa maquiagem pro culto hoje, gente. Bruna tá maquiada. Oi, mamãe. Vini mandou mamãe. Minha mãe, Vini. Dani, dá um sorrisinho. Tia Erika. Oi! Páscoa. Opa! Oi, André. Oi, Bruna. Oi. E aí? Não, mas eu vou que vai. Fala, Marcos e Thaisa. Tudo bem com vocês? Beleza, Vini. Beleza, Marina. Por que sumiu todo mundo aqui do meu vídeo? Estou aqui. Ô, André. Olha, Lívia. A mãe tá com sinal pirata aqui no negócio. Sinal pirata. Ouvindo a mãe aqui.